olhar um pouco para o futuro, porque nós estamos no mês 7, né? Ainda tem muita temporada pela frente. E, obviamente, o Atlético agora envolvido só em 2 competições, vai ter mais tempo para treinar, né, Cláudio? Que vai ser importantíssimo para a gente tentar ver melhora de desempenho. Esse mês de julho o Galo não joga meio de semana, então pois é, tem aí tempo. Se os jogadores não se adaptarem, de fato, a esse modelo de jogo do Filipão, se os resultados continuarem não acontecendo como existe a expectativa, há alguma possibilidade de chegada de outros jogadores? O Atlético hoje, a diretoria é muito clara, né, ao dizer que não tem hoje capacidade de investimento, de ir no mercado, por exemplo, e fazer como o Flamengo veio aqui e trouxe, levou o Alan, com uma quantia de 9 milhões de euros. O Atlético não vai fazer esse tipo de movimento, não tem grana para isso, está em processo de transformação para a SAF. Agora, jogador que venha nesses moldes que o Galo trouxe, pode ser que se vier uma oportunidade de mercado, o Filipão até, em algumas entrevistas, já disse que não precisa de reforço, né? Eu não sei se ele está só com esse discurso para cá ou internamente ele vai pedir alguma coisa. Porque aos poucos ele vai vendo também o elenco que ele tem, o que essa turma está entregando. Agora, eu não descartaria a chegada de reforço do Galo pela situação, porque é um investimento muito alto para você correr um risco que hoje é real do Atlético. O ano que vem, por exemplo, não está disputando uma Libertadores, né? Agora, aí seria realmente algo muito complicado para o Galo. Agora, Cláudio, acho que o torcedor, eu vejo muito isso também, esse questionamento, depois da partida de ontem. Se você tem um elenco mais curto, quando você tem um elenco mais curto, você necessariamente precisa que todo mundo esteja ali pronto para te ajudar. Se você não tem uma capacidade de investimento, talvez seja a hora de chamar uma galera ali e falar: olha, meu querido, você tem interesse em continuar? Como é o caso do Vargas, por exemplo. Um salário de quase... Quando ganha o Vargas? Para eu não... Quase R$1 milhão. O salário é de 800 para cima. Para cima. Ele não joga, ele não consegue. Já mudou de treinador, ele continua não rendendo. Talvez seja o momento mesmo de um entendimento ali entre o clube e o jogador, mudança de ares. Não dá mais, não dá para continuar, porque isso de alguma forma pode aliviar para o Atlético, para quem sabe tentar trazer um outro jogador que contribua mais. Eu acho que, não estou falando especificamente do caso do Edenilson nem do Patrick, eles chegaram nessa temporada, acho que ainda tem margem para mostrar seu futebol, tem oportunidade para evoluir dentro do grupo, mas o Vargas já é uma situação que vem se arrastando ao longo das temporadas. Com exceção de 2021, especial na Copa do Brasil, que o Vargas jogou muito, a temporada passada já foi uma temporada de muitos questionamentos com relação ao Vargas, e em 2023 isso não mudou. E tem uma questão aí do alívio da folha, né, Claudião? Sim. Não só com a saída do Alan, mas eu acho também com a saída do Cudê. Você tem um alívio na folha, de repente por aí possa pintar alguma possibilidade, mas ainda acho que os reforços do Galo estão no elenco. Eu penso a mesma coisa, Ale. Porque assim, o Allan Kardec... Esse time do Atlético, pelo amor de Deus, tem que jogar. Eu acho que os diretores do Atlético devem pensar o quê? Não, peraí. A gente pode reforçar, pode melhorar, tudo bem. Todo mundo quer isso. Mas esse time aí... Esse time tem que estar brigando entre os 4 primeiros do campeonato. É inadmissível o elenco do Atlético, o time com o elenco que o Atlético tem, não está brigando entre os 4 do campeonato. Porque a gente sempre falou do Atlético lutando pelo título. Sempre falou do Atlético brigando com o Flamengo e com o Palmeiras. Hoje a gente está cobrando, não é que brigue com o Flamengo e com o Palmeiras, e não é lutar pelo título, mas brigar entre os 4. Não pode correr o risco de não disputar a Libertadores no próximo ano, ô Cláudio Rezende? E se esse elenco não for isso que a gente está pensando, tem que se rever, porque ele é caro. Então, se não você está gastando errado. Não, assim, vou considerar o Alan ainda a parte da temporada que ele estava no elenco. Para mim, o time no papel era melhor do que o do ano passado, no papel. Agora, a gente citou aqui vários nomes que estão rendendo pouco, né? O Patrick e o Edenilson, eles vieram para ser titular. Sim. Hoje, o Patrick não serve nem para ser reserva e o Edenilson vive uma fase ruim. Agora, os caras que estão voltando de lesão, esses caras podem ajudar. Porque a tendência é que Allan Kardec, que Pedrinho, que Rabelo, esses caras comecem a render mais, né? O Arana, né? O Arana, sem dúvida alguma. O Arana já é uma realidade para mim, mas pode ser que você busque uma melhora no próprio elenco, tirando mais dos caras que estão deixando a desejar e dando ritmo para os caras que voltaram de lesão.
Ô, Cláudio, Copa Libertadores, os jogos contra o Palmeiras só em agosto, né? Dia 2 é o primeiro jogo no Mineirão e dia 9, uma semana depois, o jogo lá em São Paulo. O Palmeiras decide em casa por ter sido a melhor campanha. Você falou o Atlético tem toda a semana para trabalhar, para o torcedor ainda se adaptar também, do jeito que o Atlético tem que se adaptar, o torcedor se adaptar. Vai jogar numa segunda-feira, então vai ficar toda a semana trabalhando, porque só volta a jogar agora contra o Goiás, não é isso? Dia 17, sem ser amanhã, na outra segunda-feira, então tem tempo aí agora até o próximo jogo. Esse jogo contra o Goiás na segunda-feira, 8 da noite. Aí depois do Goiás, mais uma semana para enfrentar o Grêmio no dia 22, aí é um sábado, aí o período vai ser menor, né, de segunda para sábado, mas também não tem jogo meio de semana, não tem jogo quinta, por exemplo. Aí joga sábado, dia 22, contra o Grêmio, então são 2 jogos fora. Um é o Goiás, que está na parte de baixo, e depois é o Grêmio, que hoje é o vice-líder. E depois, o último jogo do mês, antes do Palmeiras, é o Flamengo. Então, assim, a tabela do Galo é difícil. Se o Goiás é um time aí que o Galo tem que aproveitar, porque está na parte de baixo, depois pega o vice-líder, que é o Grêmio, e pega o Flamengo, que além de ser um rival histórico, é o time de maior investimento no país, e depois vem o Palmeiras nesse jogo da Libertadores. E vão ser bons testes, né? Grandes testes. Grandes testes antes do Palmeiras. Tem que ver se a tabela é difícil ou se o Atlético está fazendo a tabela ficar difícil. Porque a tabela até então foi tranquila com o Galo. O que a tabela fez? Você vai pegar o América, que está na zona de rebaixamento dentro de casa, com seu estádio lotado. Depois você vai pegar o Corinthians, desesperado, caindo aos pedaços. Você vai pegar dentro do seu campo. Você vai pegar dentro do seu campo com o estádio lotado. Aí depois você vai sair para jogar contra um time que está dentro da zona de rebaixamento, que não tem uma torcida para lotar um estádio, colocar 60 mil como tem o Flamengo, que é o Goiás. Você vai sair para esse jogo. Então eu acho que a tabela foi bacana com o Galo. Agora o problema é o seguinte, ele jogou com o América e não ganhou. Joga com o Corinthians, perde. Aí depois tem o Goiás, não sei o que vai arrumar com o Goiás lá no Ale Pinheiro. Aí vem Grêmio e Flamengo. Aí mas aí você tem que, uma hora você vai ter que jogar com o Grêmio, com o Flamengo, com o Botafogo aí, porque senão você quer jogar também só com o Goiás aí, com o Corinthians, então você tem que disputar outro campeonato, nesse da Série A não. E agora ele não tem o Zarate, vamos ver o tempo, né? Porque o Zarate teve uma lesão muscular agora, vai ficar fora algum tempo. A expectativa de quem sabe ele volte pelo menos no jogo contra o Palmeiras, vamos ver aí a recuperação do Zarate. O Hulk é uma realidade para a semana, né? E aí, hoje eu já até vi na rede social o Hulk fazendo esteira, né? Correndo, como não jogou ontem, tava molhado de suor o Hulk lá fazendo a parte dele. Fez muita falta ontem, não só ele, como o Felipão. Eu acho que o Felipão ali à beira do gramado também fez falta. Contra o América, você vê que quando tava o Felipão lá, o time tava melhor. Depois que o Felipão foi expulso, desandou o jogo. Ontem o Felipão não tava, agora contra o Goiás eles voltam. E aí vamos ver, né? O trabalho do Felipão essa semana, para que a gente veja algo diferente aí para esse jogo contra o Goiás. Na defesa ele tem problemas, Nath. Ele não vai ter o Mariano e nem o Batalha, esses dois estão suspensos. O Batalha em especial é uma ausência bem importante. O Mariano também, porque acho que há uma discrepância técnica entre ele e o Saravia, que sempre fica muito evidente mal ontem de novo. Quando o Saravia precisa estar em campo. Ontem foi mais um exemplo, por mais que ontem o Mariano também não teve uma grande apresentação. Mas é uma ausência importante, a ausência do Batalha, e acho, Damião, e todos que nos acompanham, se o Filipão conseguir nessa semana, para o jogo contra o Goiás, ele voltando, o Hulk voltando, enfim, tornar esse time de novo competitivo, já vai ter sido um ganho grande. Porque eu acho que quando você está passando por um processo de readequação, como está passando o Atlético, e a questão tática ainda não está completamente encaixada e leva tempo, você tem que compensar competindo, brigando, lutando por todas as bolas. O Atlético ontem teve mais posse de bola, finalizou mais e tudo é verdade, mas ele teve, de fato, 2 grandes chances de fazer gol. As 2 o Cássio defendeu, uma com o Batalha e uma com o Pavon. O lance do Pavon, inclusive, muito bonito, muito plástico. Mas ele precisa, então, no mínimo, fazer com que esse time, de novo, seja um time brigador, um time competitivo, um time que tenha brio, sabe, que tenha vontade. Porque se a parte tática não está completamente encaixada, o Atlético tem jogadores experientes e grandes o suficiente para, no mínimo, competir contra o Goiás. Você falou tudo. Para mim, o que faltou ao Atlético ontem, o que preocupou na gente é que o time não era competitivo. Esse time aí não agride o adversário. Ele vai lá na frente, claro, ele tá com a bola. Ele não vai correr para trás, ele não vai sair com a bola de campo. Então ele vai ali, ó, de forma modesta e moderada, né, aos goles.
Ele vai devagarinho até Não chegar. tem poder de fogo, né? Até chegar. Aí ele vai com a bola, vai com a bola, vai com a bola, vai com a bola, até chegar lá próximo. Contra o Corinthians, chutando muito de fora da área, o Corinthians com 3 zagueiros, Se desse uma opção, montou falar um que assim, ó, bloqueio enorme. falar, gente, cadê aquele time que agrediu os adversários? Imagina esse time aí jogando contra o Palmeiras, gente. E eu acho Imagina se o Atlético faz 1-0 no Palmeiras e querer recuar jogo, querer segurar jogo. Contra um time veloz como o Palmeiras, um time como o do Flamengo. eu acho que essa é uma prova que o Filipão ainda não tem o time nas mãos, né? Porque, é claro que a carreira do Filipão é gigantesca, eu acho que dispensa comentários. E é claro que ele tem algumas limitações, né? Depois de tanto tempo, depois de ter abandonado a carreira de técnico, né? Foi o Filipão que falou que para ele não dava mais, por isso que ele virou coordenador. Foi ele que falou, não é a gente que falou. Agora, uma coisa que caracteriza os trabalhos do Filipão foi assim o ano passado, com o Furacão, que chegou à final da Libertadores, eliminando o Palmeiras, inclusive, na semifinal, é competir. Os times do Filipão, você pode falar até da parte tática, que ele muda muito pouco, taticamente, nesses anos todos de carreira, mas competitivos os times sempre foram, né? De pegada, sabe? De querer, de garra, de tirar um pouco mais dos jogadores. Eu acho que essa é a característica, talvez, principal do Filipão. Né? Então, é uma E ele elogiou o time lá contra o Libertad, que teve isso. Ele sentiu que estava faltando isso no Galo. Aquele dia ele elogiou. Mas depois do Libertad, aí o time já... Ontem, por exemplo, ele deve ter ficado bem bravo em relação a isso. Né? E você falou, inclusive, que ele disse que não precisa de reforço. Eu acho isso importante para o elenco receber essa mensagem. Com certeza, no vestiário, ele tem cobrado os caras, mas publicamente ele protege. Falou, pessoal, eu confio em vocês, tá vendo? Eu vou apanhar aqui para vocês ficarem bem e tal, mas vocês precisam me retribuir, jogando, né? Então, acho que é um caminho que não é rápido, que não é curto, mas tomara que dê certo, porque realmente a situação é preocupante. Preocupante no Campeonato Brasileiro e preocupante diante do adversário que o Galo vai pegar na Libertadores. São 6 horas com mais 54 minutos, 2 jogos em andamento pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Fortaleza está recebendo o Atlético do Paraná e o Grêmio está recebendo o Botafogo. Os 2 jogos, 23 minutos do primeiro tempo, 0-0, tanto em Fortaleza quanto em Porto Alegre. Ô Cláudio Rezende, para fechar a parte do Galo, o Atlético então se reapresenta amanhã e começa os trabalhos visando o jogo contra o Goiás. Amanhã cedo tem treino, o primeiro da semana. Aí essa semana, estava conversando com a Nath aqui fora do ar, é o seguinte, o Zarate está fora, né, tem lesão muscular, não vai se recuperar a tempo. O Batalha e o Mariano suspensos, mas aí volta o Hulk e tem uma possibilidade também na volta do Bruno Fux, que já estava no processo final de recuperação e até então vinha sendo titular com o Filipão, né? Vamos ver o que ele faz aí em questão da parte defensiva também. Ele está tentando aos poucos encontrar esse time, buscando aí nos treinos, mas o Atlético, o que o torcedor espera é que consiga ver uma luz aí, para que o time possa reagir. O cenário é esse aí para pegar o Goiás. Logicamente, uma semana que acaba ficando mais pesada, né? Depois desse período aí, sem vencer, a turma vai ter que trabalhar forte, mas com essa pressão antes do jogo contra o Goiás, Damião. E é bom lembrarmos que nesse meio tempo todo aí, semana que vem tem o Jogo das Lendas, né? Itatiaia vai fazer a transmissão exclusiva no YouTube. Estaremos lá amanhã, inclusive. Vamos trazer a nossa mesa redonda comigo, com o Henrique André, com o Caixa, direto da Arena MRV, com personagens já, com lendas, porque se o time está mal em campo, o Galo também está nesse processo de inauguração do seu estádio e com essa festa preparada para domingo que vem. O Galo agora vai jogar na segunda-feira, ficou melhor a festa, né, Álvaro? Para não dividir atenções. Galo faz o Jogo das Lendas, um dos eventos de inauguração da Arena, no domingo à tarde e vai jogar na segunda à noite lá contra o Goiás. São